Primeiro-ministro da França é vaiado em cerimônia de homenagem às vítimas de atentado. Mais de 100 mil venezuelanos atravessam fronteira com a Colômbia em busca de mantimentos. Após tentativa de golpe, governo turco promove demissões. Com maior rigor na revista, filas são formadas em aeroportos. Aumenta o medo do brasileiro de ficar desempregado. Olimpíadas. Rússia pode ficar de fora e as seleções masculina e feminina de vôlei são convocadas com surpresas. Agora, no Jornal da RPB. Boa noite. Os aeroportos brasileiros adotaram uma revista bem mais rigorosa de passageiros e bagagens em voos domésticos, mas a medida tem causado dor de cabeça. Filas enormes se formaram e a ANAC agora recomenda que se chegue 2 horas antes do voo. O mal-estar da população da França com o governo pelo massacre de Nice, impulsionado pela oposição que tem criticado as medidas de segurança, se confirmou nesta segunda-feira durante a homenagem às 84 vítimas do ataque, quando o primeiro-ministro do país, Manuel Valls, foi vaiado e insultado. O país vive em alta tensão após um terrorista tunisiano ter avançado com um caminhão sobre uma festa que celebrava o Dia da Bastilha na última quinta-feira. Nesta manhã, uma multidão se reuniu no Passeio dos Ingleses para fazer 1 minuto de silêncio e relembrar a morte de 84 pessoas causada por Mohamed Larouayeh Boulel. O premier, que viajou a Nice para acompanhar a homenagem, foi vaiado pela multidão antes e depois do minuto de silêncio, com direito a alguns pedidos de renúncia. Pela quinta noite seguida, Fortaleza teve onda de ataques a ônibus e delegacias. Um policial foi morto em uma tentativa de assalto. Veja a seguir: Comitê Olímpico Internacional decide e Rússia pode ficar fora das Olimpíadas. Olimpíadas. Após a acusação de promover doping generalizado de seus atletas, o Comitê Olímpico Internacional decide se a Rússia será banida da competição. Cortes no vôlei. A seleção masculina disputará a Olimpíada sem Murilo. Já na feminina, Tandara, Camila Bright e Roberta ficaram fora da lista. De olho nas informações do telão, um estudo divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostrou que o medo do desemprego atingiu um nível recorde no país. De acordo com os dados, o indicador ficou em 108,5 pontos em junho. Esses números só ficaram tão altos em maio de 1999, durante a crise de desvalorização do real. Ao observar os dados, é possível perceber que a média histórica é de 89,0 pontos e que entre os anos de 2012 e 2013, os brasileiros estiveram menos preocupados com a perda do emprego desde que a pesquisa foi iniciada, com um nível de 69,0. Esse indicador chegou a 93,1 pontos em junho, o que mostra uma melhoria em relação a março, quando caiu para 92,4 pontos, ou seja, o patamar mais baixo desde 1999. Em relação a junho de 2015, a satisfação caiu para 2,6%.
Fazem parte da publicação da CNI o Índice do Medo do Desemprego, IMD, e o Índice de Satisfação com a Vida, ISV. Os indicadores são de abrangência nacional. São coletados desde 1999 e identificam o sentimento da população brasileira, apoiando as previsões da evolução do consumo das famílias. As informações necessárias à construção do indicador são coletadas por meio da opinião da população. A pesquisa da CNI sobre medo e desemprego e satisfação com a vida é realizada trimestralmente. Para oferir os dados, foram ouvidas entre 24 e 27 de junho 2.002 pessoas e em 141 municípios do país. E veja a seguir, venezuelanos atravessam a fronteira para comprar comida. Sem comida, os venezuelanos estão atravessando as fronteiras com a Colômbia, em busca de alimentos e remédios em falta no país. Milhares de venezuelanos atravessam a fronteira com a Colômbia para comprar alimentos. Só neste fim de semana, o número já passou de 100 mil. Por causa do comércio voltado do lado colombiano, houve controle de entrada nas lojas e milhares de pessoas tiveram de esperar até 4 horas na ponte que liga Táchira, na Venezuela, a Cúcuta, na Colômbia. A falta de produtos básicos na Venezuela obrigou o presidente Nicolás Maduro a reabrir a fronteira pela segunda vez. A Venezuela, mesmo sendo uma das maiores reservas de petróleo do mundo, vivencia um desastre econômico jamais visto. A fronteira entre os dois países foi fechada um ano atrás, quando Maduro disse que queria evitar a entrada de criminosos na Venezuela. O que se vê é triste, mas é o resultado de um governo bolivariano, inconsequente, ditatorial e que só se mantém no poder por oprimir a oposição e o povo ao fazer uso das forças armadas. Infelizmente, a Venezuela se tornou um verdadeiro laboratório a céu aberto de grupos que nunca estiveram preocupados com os interesses do povo, mas sim com os seus próprios interesses. Depois de uma tentativa frustrada de golpe militar, o governo turco afastou vários juízes e o presidente do país falou em voltar com a pena de morte. O governo turco intensificou a perseguição aos acusados de participar da tentativa de golpe militar da última sexta-feira. Enquanto o presidente da Turquia endurece a repressão, o governo divulga imagens da tentativa de golpe militar, gravadas na sexta-feira. Os soldados revoltosos usando helicópteros para atirar contra a sede do serviço secreto na capital, Ankara, e os agentes turcos leais ao presidente respondendo aos tiros. O governo revisou o número de vítimas e anunciou que 208 pessoas morreram resistindo ao golpe, a maioria civis. Do lado dos rebeldes foram 24 mortes. Mais de 7.500 pessoas foram presas, entre elas 3.000 juízes. O comissário que cuida do processo de adesão da Turquia à União Europeia, Johannes Hahn, acusou o governo de se aproveitar da crise para sufocar a oposição. Hahn denunciou que a lista com os nomes dos juízes afastados já estava pronta antes da tentativa de golpe. O governo turco considerou a insinuação inaceitável. 8.000 policiais foram suspensos na manhã desta segunda-feira e centenas de funcionários públicos afastados, numa caçada que parece não ter fim. A agência estatal afirma que o ex-comandante da Força Aérea teria confessado o papel dele na conspiração para tomar o poder, mas 2 emissoras de TVs privadas disseram que, no depoimento, Akin Öztürk negou que tinha tentado derrubar o governo. O presidente Recep Tayyip Erdogan voltou a defender abertamente o retorno da pena de morte no país, mas nesta segunda-feira a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, telefonou para ele e avisou que a adoção da pena de morte impediria a entrada da Turquia na União Europeia. O governo turco declarou que vai insistir na extradição do clérigo muçulmano Fethullah Gulen, acusado por Erdogan de estar por trás da insurreição e que vive nos Estados Unidos. O secretário do Estado americano John Kerry declarou que os responsáveis têm que ser julgados, mas aconselhou o presidente da Turquia a não ultrapassar os limites
da lei. O Jornal da RPB termina aqui. Para você, uma boa noite. Amanhã a gente se vê. O programa a seguir não é recomendado para menores de 16 anos.